Olá, pessoal! Estamos aqui então no terceiro módulo, finalizando a matéria do nosso bimestre. O módulo então compreende resposta do réu, providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo e saneamento. Com isso a gente termina a matéria e vejam que nós continuamos estudando os atos de acordo com os acontecimentos no processo, ok? Então, começando com o primeiro item, resposta do réu. Vejam que resposta é bem amplo. O que o réu pode fazer então? Lembrem, só recapitulando um pouquinho aqui, que nós já fizemos a nossa inicial, a nossa ação, nós já ajuizamos, o juiz já proferiu o despacho liminar. O que ele fez no despacho liminar positivo? Ele mandou citar o réu, intimar as partes para uma audiência de conciliação ou de mediação. Digamos que a nossa audiência foi inexitosa, ok? O que acontece? Abre um prazo para o réu se manifestar, prazo de resposta. O que ele pode fazer? Primeiro, tá lá, reconhecer o pedido, tá? Artigo 487, inciso 3, a linha A. Ele pode reconhecer, reconhece que existe a dívida. E aí acabou, não temos mais o litígio, haverá uma homologação e uma sentença definitiva, não é? Bom, mas ele pode, numa segunda opção, permanecer inerte. Aquele prazo de 15 dias vai decorrer e ele não vai fazer absolutamente nada. Ou, na terceira hipótese, ele vai se defender. O que ele faz então? Ele propõe contestação e ou reconvenção. Bom, a segunda opção, então, permanecer inerte. O que vai nos aparecer aqui? Revelia. O que é revelia? É quando não há contestação oferecida dentro do prazo legal e de forma válida. Esta é a definição de revelia, é ausência de contestação. Percebam que nem sempre a ausência de contestação vai gerar os efeitos da revelia. Então, isso é muito importante que vocês prestem atenção. Quais são os efeitos da revelia? Nós temos o efeito material, o efeito processual. O efeito material, 344, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Quando não há revelia e este efeito material acontece, o juiz ele vai decretar os efeitos da revelia. Então, o juiz precisa se manifestar dizendo que é caso de revelia, conforme a gente vai ver lá nas providências preliminares. Bom, mas muito cuidado, por quê? Porque nós temos várias exceções a este efeito. O próprio artigo 345, pessoal, fiquem sempre com o código juntinho de vocês para assistir essa videoaula, que é importante. Vocês vão pausando e vão pegando o código. O 345, ele tem 3 incisos, ou seja, ele tem 3 exceções. Primeiro, pluralidade de réus, algum deles contesta, então não há efeito da revelia aqui. O litígio versar sobre direitos indisponíveis, também o juiz não pode decretar efeito da revelia, mesmo ausente a contestação.
a petição inicial não estiver acompanhada de um instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Exemplo aqui, adoção. A adoção só se comprova por instrumento público. Então, se não vem esse instrumento público lá junto da inicial, não tem como decretar efeito de revelia. Então, é um exemplo aqui do inciso 3. Inciso 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Então, todos esses casos aqui vão gerar o quê? Uma exceção à decretação do efeito material da revelia. Junto a esses casos que eu acabei de ler do 345, essas exceções, existem mais duas. Prestem atenção, 72, inciso 2. O juiz nomeia curador especial ao réu preso, revel, vejam, não apresentou contestação, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa. O juiz, nesse caso, obrigatoriamente ele nomeia curador, ou seja, ele não decreta efeito de revelia. Logo, é uma exceção ao efeito material. Por último, o 121, parágrafo único, que é o caso da assistência. Tá lá, sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Então, novamente, não há decretação de efeito de revelia e, com isso, nós teremos o quê? A continuidade, né, do processo. Ainda sobre efeitos, e já concluindo, efeito processual 346 e 349. No que se refere aos prazos que contra o réu revel eles vão fluir, e ainda no 349, a produção de provas. É claro que sempre respeitando o processo no estado em que se encontra. Então, não é porque ele perdeu o prazo para oferecer contestação que ele vai ter restituído. Então, os efeitos processuais eles vão acontecer mesmo com a decretação da revelia, certo? Os prazos vão continuar fluindo, a possibilidade de produção de prova mais adiante também, certo? Então, são apenas efeitos processuais que são decorrentes do efeito material da revelia, ok? Então, nós já vimos que o réu pode reconhecer o pedido, que o réu pode permanecer inerte, isso pode acarretar o efeito material da revelia, mas também numa terceira hipótese, o réu ele pode contestar e reconvir. Então, ele vai apresentar a sua defesa. Vamos começar pela contestação, artigo 335 a 342. E o conceito, então, de contestação é o meio pelo qual o réu pode veicular, além das defesas processuais, a sua defesa de mérito, procurando convencer o juiz a não conceder a tutela pretendida pelo autor. Então, ele vai se opor aos fatos alegados na inicial. Em que prazo? Está lá o 335. O prazo para apresentar a contestação e reconvenção é de 15 dias. O 335, ele vai trazer as hipóteses do início da contagem. No nosso caso, né, que a gente está indo passo a passo no procedimento comum, o último acontecimento foi o quê? A audiência de mediação ou conciliação inexitosa. Então, acontecendo isso, o que vai desencadear? O prazo para resposta de 15 dias, que inclui oferecer contestação. Então, tá lá o 335, nesse nosso caso é o inciso 1,
do 335, né, 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação de mediação, em que não houve autocomposição. Tá? Mas nós temos mais outros casos de início de contagem nos incisos seguintes. Bom, no que se refere agora ao conteúdo, o 336 ele é bem claro. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. Esse é o momento. Assim como vocês lá na inicial tiveram que alegar todos os fatos e fundamentos da causa de pedir, aqui o réu na contestação, tá lá o princípio da eventualidade no 336, ele tem que alegar toda a matéria de defesa, salvo os casos elencados lá no 342, como aqueles relativos a fato ou direito superveniente, ou seja, aqueles que eles passam a existir depois de oferecer a peça contestatória, certo? Ônus da defesa. O ônus da defesa, bom, a regra, seja para o autor ou para o réu, eu tenho que provar o que eu alego. Então, a regra, o autor comprova a sua causa de pedir, o réu comprova os fatos alegados na sua contestação, tá? Então tá lá o 341, tá? Trazendo a regra geral do ônus da defesa, né, em que dispõe: incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se, né, exceções, então, não for admissível seu respeito à confissão, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento público. Eu acabei de mencionar aquele exemplo da adoção, que precisa de um instrumento público, está lá no Código Civil dispondo a respeito, ou mesmo se estiver em contradição com a defesa. Tá? Então, são as exceções do ônus da defesa lá do 341. Mais um ponto a tratar aqui sobre a contestação, que são as espécies de defesa. São 3. Defesa processual, defesa indireta de mérito e defesa direta de mérito. E vai ser nesta ordem que vocês vão criar, vão realizar a peça contestatória. Então, quando forem fazer uma contestação, sempre vão começar pela defesa processual. Os casos de defesa processual estão no artigo 337. Então, tem um elenco, né, de casos em que se alega, então, preliminarmente. Então, antes de iniciar a defesa propriamente ao mérito, eu vou alegar uma defesa no que se refere à relação processual. Então, por exemplo, aqui no 337, impugnação ao valor da causa, inépcia da inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, são exemplos de defesa processual. A segunda espécie, defesa indireta de mérito. No que consiste? Eu vou alegar um fato modificativo, extintivo, tá lá o 350, ou impeditivo do direito do autor. Exemplo, prescrição. Então, a prescrição não é defesa processual. A prescrição é defesa indireta de mérito, é um dos exemplos. Outro exemplo de defesa indireta, compensação de dívidas, é outro exemplo. Bom, então eu vou começar pela defesa processual, vou passar para a defesa indireta de mérito, claro que se houver, para depois, então, atacar diretamente o mérito nessa terceira parte da minha contestação, nessa terceira espécie da minha contestação, ok? Então, a nossa reconvenção também é espécie de defesa. O réu poderá apresentar contestação e reconvenção juntas, no mesmo prazo. O que é a tal de reconvenção?
Trata-se de uma nova ação autônoma que amplia o objeto do processo, que passará a conter duas lides. A reconvenção, ela existe até por economia processual, para dar maior agilidade ao nosso processo. Por quê? É uma ação autônoma que eu poderia propor em outro momento. Basta que os requisitos estejam preenchidos para que o réu, então, olha aí a legitimidade. De quem é a legitimidade para propor a reconvenção? É apenas do réu. Então, se eu tiver legitimidade, ações conexas, juízes de mesma competência, então não adianta eu ser o réu, eu entender que há conexão, mas a competência é diferenciada. Então, tem que ter mesma competência e o procedimento também, tá? Então, são esses os requisitos para que se possa propor uma reconvenção. Ali coloquei 2 exemplos da compensação de créditos e do dano moral. Então, digamos que o autor esteja propondo uma ação de indenização por danos morais e o réu entenda que, na verdade, é ele que sofreu dano moral. Então, ele vai pedir danos morais e com isso ele vai o quê? Vai ter que propor uma reconvenção. Notem que na contestação não há possibilidade de ampliação de demanda. Contestar é opor-se, ele não vai pedir nada, não vai ampliar, não vai trazer uma outra ação. Isso só vai acontecer por meio de uma reconvenção. Ou seja, além dele contestar, ele poderá propor uma reconvenção. Ele pode só propor a reconvenção. Claro que ele vai ter que analisar a respeito dos efeitos da revelia no que se refere à ação intentada pelo autor. Tá? Então, qual é o procedimento da reconvenção em linhas gerais? O novo CPC, ele utilizou uma técnica processual de condensar muitas petições autônomas numa única peça. Então, ele trouxe também a reconvenção para dentro da contestação. Não vai estar errado se eu fizer em peças autônomas como era antigamente. Porém, o prazo é o mesmo, então eu tenho 15 dias. No momento que entregar a minha contestação, eu devo, no mesmo ato, entregar a minha reconvenção. O novo CPC diz que tem que ser tudo junto. Então, eu vou fazer a minha contestação e vou reconvir na mesma peça, certo? Este é um ponto. Um outro ponto importante do procedimento é no que se refere aos recursos. Eu sei que é uma matéria que nós veremos mais adiante, mas já é importante a gente pensar nos recursos. O recurso de apelação é o recurso da sentença. O recurso de agravo de instrumento é o recurso da decisão interlocutória. O novo CPC, ele fez uma nova diferenciação entre sentenças e decisões interlocutórias, o que é muito importante que a gente entenda, como eu digo, para a vida. Então, a gente tem sentenças terminativas e sentenças definitivas, que a gente geralmente define a definitiva como aquela que julgou o mérito e a outra, a terminativa, não, certo? Mas nós também temos decisões interlocutórias de mérito e decisões interlocutórias que não analisam o mérito. E agora, como é que eu diferencio? Coloquei ali os 2 critérios, o critério de conteúdo, que eu estava falando até então, e o critério de função. É isso que vai acabar diferenciando se nós teremos uma sentença ou se nós teremos uma decisão interlocutória. O que acontece? Se essa decisão, agora em sentido geral, tá? Se essa decisão põe fim à fase cognitiva, põe fim ao processo, como um todo, é uma sentença. Agora, se essa decisão põe fim a parte deste processo, vai ser uma decisão interlocutória. Vamos a um exemplo. Ação de indenização por dano material e por dano moral. Então, 2 ações, né? Num único processo. Temos pedido de dano material, pedido de dano moral, ok?
Vamos supor que lá na audiência de conciliação, as partes, então autor e réu, entram num acordo no que se refere ao dano material. O réu concorda, não, realmente eu vou ressarcir esse valor de 50 mil, mas quanto ao dano moral, não houve acordo. O réu não concorda. Vejam que eu já tenho, então, um acordo sobre um pedido. Uma das ações está satisfeita. Vai ser homologado, vai valer como sentença definitiva. Ou será que é decisão interlocutória de mérito? Aí que nós precisamos analisar. O dano moral, ele continua. Portanto, o meu processo vai continuar. Logo, não é sentença, e sim decisão interlocutória de mérito. Tudo isso por quê? Porque os recursos, eles vão influenciar muito no andamento desse meu processo. Se eu tenho decisão interlocutória de mérito, o meu recurso é o agravo de instrumento. E o agravo de instrumento não suspende o processo como um todo. Agora, se eu entendesse que era uma decisão de sentença, qual é o recurso cabível? A apelação, e a apelação suspende tudo. Ou seja, aquele meu dano moral ia ter que aguardar até a última instância recursal para que pudesse dar andamento. Então vejam que essa diferenciação entre sentença e decisão interlocutória hoje é importantíssima, tá? Usem sempre os dois critérios, conteúdo e função, para diferenciarem sentença de decisão interlocutória, ok? Coloquei aqui o nosso quadro com o nosso processo e os principais atos que vão acontecendo no nosso processo, ou seja, o nosso procedimento. Observem ali que nós já ajuizamos a nossa ação, né? Já distribuímos e registramos. Na sequência, foi lá para o juiz, proferiu o despacho liminar. Lembra? Ele analisa condições da ação, pressupostos processuais. Nós podemos ter um despacho de saneamento, um despacho negativo e um despacho positivo. Aqui no nosso caso, nós precisamos de um despacho positivo, ou seja, tá tudo ok, condições da ação, pressupostos processuais neste momento. Lembrem que é matéria de ordem pública e não preclui. Tá tudo certo, o que ele faz? Manda citar o réu e intimar as partes para uma audiência, certo? Então, vai ser feito o mandado de citação, mandado de intimação. As partes, então, vão ser comunicadas da audiência de conciliação ou de mediação, conforme o juiz determinar. Bom, chegada a audiência, no nosso exemplo, a gente não quer que ela seja exitosa, porque a gente quer que ela continue, né? Que o procedimento tenha continuidade. Então, a 15 dias da minha audiência inexitosa, eu terei que responder. Então, o réu tem 15 dias para responder, e dentre aquelas 3 hipóteses que nós vimos, ele pode reconhecer, então ele pode peticionar reconhecendo, ele pode permanecer inerte, então poderá ter efeito de revelia, mas ele também poderá se defender oferecendo contestação e reconvenção. E como a nossa atividade deste módulo será contestar a ação interposta pelo colega, eu vou dar uma ênfase na sequência em como produzir a peça contestatória, tá certo? Estamos aqui na tela do nosso computador fazendo a contestação. Então, já sabemos onde está tramitando o nosso processo. Então, lá no endereçamento agora, eu já vou saber se é primeira vara civil, se é vara federal, se é vara de família. Então, ali eu já tenho que completar corretamente, e vocês observem isso, na minha contestação. Abrindo um parênteses, nós não temos para a contestação, como nós temos para a inicial, um artigo que nos traz
todos os requisitos. Lá no 319 a gente viu os requisitos da inicial, nós não temos para contestação. Então, estou mostrando aqui para vocês como fazer a contestação. Então, o endereçamento, o mesmo espaçamento, e agora o cliente de vocês é o réu. Então, vamos colocar o nome do réu, vamos qualificar de acordo com 319, inciso 2, vem por seu procurador, procuração inclusa. Lembre que também vamos ter que fazer a procuração aqui no trabalho. Apresentar contestação, coloquei entre parênteses, porque se tiver reconvenção, é ali que a gente vai escrever, contestação com reconvenção. Se não tiver reconvenção no caso de vocês, não coloca, tá? Contestação nos autos do processo, já temos um número de processo. Vamos denominar a ação. Proposta, agora coloque o nome do autor com a qualificação dele, que já está lá na inicial, pelos seguintes fatos e fundamentos. Bem, na próxima página, nós então vamos começar a redigir a nossa contestação. Coloquei lá, breve síntese da demanda. É opcional, mas é costume retomar o que está acontecendo, o que é a causa de pedir, o que é pedido pelo autor na sua ação. Depois disso, então, vem, como eu já tinha mencionado, as espécies de defesa na minha contestação. Primeiro vem a defesa processual, que são os casos do 337. Pode que não existam casos, pode que existam 2, 3, e aí nós vamos alegando todos os casos de defesa processual para depois, então, num segundo momento, passar para a defesa indireta de mérito e depois defesa direta de mérito. Coloquei lá de novo em amarelo a reconvenção. Então, se houver reconvenção, é aqui que vocês vão criar um item para tratar da reconvenção. Lembram? Ação autônoma. Eu vou ter todos os elementos, então eu vou ter que expor ali o que? A causa de pedir da minha reconvenção. Finalizando a contestação. Então, concluindo, depois que eu expus defesa processual, indireta de mérito, direta de mérito, eu preciso concluir. Pelo exposto requer-se a apreciação das preliminares arguidas. Bom, pode não ter, pode ter uma, duas, eu inclusive posso já denominar se eu aleguei ilegitimidade de parte, se eu aleguei litispendência. Se afastados, então, digamos que o juiz não acolheu nenhuma, porque se ele acolhe, por exemplo, coisa julgada, extinção total, né? Temos o quê? Uma sentença terminativa. O acolhimento, então, se afastados, o acolhimento da defesa indireta de mérito. Então, se eu aleguei defesa indireta, aleguei compensação de dívidas, tá? Ele me deve 20, está me cobrando 30, então vamos compensar. Ou se eu aleguei prescrição, eu tenho que colocar aqui também. Então, o acolhimento da defesa indireta de mérito. E, na impossibilidade, então veja que o juiz afastou a prescrição, por exemplo. Porque se ele acolhe a prescrição, o que a gente tem? A gente tem uma sentença definitiva, certo? E na impossibilidade, a total improcedência do pedido, é do pedido, não é da ação, é do pedido do autor. Bem como a sua condenação na sucumbência. Lembram? Sucumbência o que é? Despesas processuais mais honorários advocatícios da parte adversa. Coloquei de novo ali em amarelinho, pedido da reconvenção. Se vocês fizerem a reconvenção, aqui vão ter que colocar o pedido da reconvenção, tá? Direitinho como requisito de qualquer inicial, certo? Na sequência, questão das provas. Protesto provar alegado por todos os meios em direito admitidos, em especial, como vocês fizeram lá na inicial, aqui também, tá? Termos em que pede deferimento, data, assinatura e número da inscrição da ordem. Além, então,
da peça contestatória, o que vem depois? A procuração, conforme vocês fizeram lá para a inicial, só que agora é outro cliente, né? E relação de documentos fictícia, caso vocês estejam se opondo, trazendo fatos que são comprovados por documentos e vocês já devem juntar os documentos nesse momento. Esse é o momento da produção da prova documental. Tudo bem? Feita a nossa contestação, nós vamos dar sequência ao procedimento. Bom, então, tivemos lá o prazo de 15 dias para a resposta. Passado esse prazo de 15 dias, com ou sem resposta, vai para o juiz proferir providências preliminares. 347 a 352. Então, definição, né? Em que consiste em termos uma providência preliminar? São medidas que podem vir a ser determinadas pelo juiz após o escoado prazo de resposta do réu. Portanto, tornam o processo apto para julgamento. Apto para julgamento por quê? O juiz, quando ele recebe o processo para providências preliminares, ele vai verificar o que ele ainda precisa fazer para tornar o processo apto a um julgamento de mérito. Esse é o nosso objetivo, né? Quando a gente propõe a ação, nós formamos um processo e o processo é formado para quê? Para a prestação jurisdicional, então para obtermos uma sentença de mérito favorável. Esse é o nosso objetivo. Então a providência preliminar é, passados o prazo de 15 dias, o processo vai para o juiz. O que ele faz? Vocês agora são juízes. Pegam o processo e verificam o quê? O que foi feito? Se há resposta, se não há resposta, o que aconteceu nesses 15 dias? Bom, então na primeira hipótese, pegamos um processo em que não há contestação. Lembram lá? Revelia é ausência de contestação. Mas mesmo ausente a contestação, o juiz precisa verificar se os efeitos da revelia vão acontecer. Logo, ele precisa examinar se não é nenhuma daquelas exceções, porque, sendo uma das exceções ao efeito material da revelia, ele vai ter que tomar uma providência preliminar. As constantes do 348 e 349 do CPC. Exemplo, aquele caso, vou voltar ao mesmo caso para não confundir vocês. Adoção. Só se comprova por instrumento público. Então, digamos que não foi comprovado devidamente na inicial, o juiz vai abrir prazo, então vai mandar intimar o autor para que ele produza provas. Tá lá o 348 e 349. Ó, lá no finalzinho do 348. Ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Então, isto é uma providência preliminar. Pegou o processo, não tem contestação, examina o quê? Se decreta, se não decreta, efeito de revelia. Porque se ele decreta revelia, o que vai acontecer? Acabou. Possivelmente, o que a gente vai ter? Uma sentença definitiva. Mas não sendo o caso, e aí vem a providência preliminar, não sendo o caso, porque entrou numa das exceções lá que não deve ser decretado efeito da revelia. Réu revel, citado por edital, é outro exemplo. Ele vai ter que dar prosseguimento. Nesse caso do réu revel citado por edital, ele tem que nomear curador especial, ou seja, não decreta efeito da revelia. Tá? Então, esta é a providência preliminar. Nomear curador. Intimar, no outro caso que eu dei da adoção, intima o autor para a produção de prova. Essas são providências preliminares. Ponto. Na outra hipótese, eu pego um outro processo
E naquele processo eu tenho resposta. Tem tudo, tenho de tudo ali. Eu tenho contestação, eu tenho reconvenção, eu tenho defesa indireta de mérito, eu tenho defesa processual. Então são casos que determinam que o juiz, como providência preliminar, intime o autor para a réplica. Tá? Então, nessa outra hipótese, repetindo, a contestação, tá lá, ó, havendo contestação, o juiz examinará o quê? Se tem defesa processual, defesa indireta, juntada de documentos. Nesses casos, qual é a providência preliminar? Intima o autor para a manifestação sobre a defesa processual, a defesa indireta de mérito, a contestação da reconvenção, a manifestação sobre documento juntado pelo réu na contestação. Então, isso se chama réplica. E os casos que determinam essa providência preliminar estão lá, 350, 351, 352 e 437, todos do CPC. Entenderam? Está aqui o nosso quadro, novamente, com a ordem dos atos processuais no procedimento comum. Então, vai aumentando e a letra vai diminuindo, né? Vejam que nós já temos a contestação e reconvenção, né, oferecidas no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, então, de 15 dias, eu terei a réplica. Tá? Olhem com atenção. Então, da audiência de conciliação e mediação inexitosa, o réu tem 15 dias para resposta. E no nosso caso, ele ofereceu defesa por meio de contestação e reconvenção. Escoados esses 15 dias, vai para o juiz para proferir providências preliminares. Ele verifica, então, que havendo contestação e reconvenção, a defesa processual na contestação, a defesa indireta de méritos na contestação, a juntada de documentos, o que ele faz? Intima o autor para réplica no prazo de 15 dias, conforme está lá nos artiguinhos que eu mencionei no slide anterior. Após as providências preliminares, é importante que a gente estude sobre o julgamento conforme o estado do processo. Por quê? Porque após as providências preliminares, nós teremos o saneamento, uma decisão de saneamento ou um despacho saneador para prosseguirmos na produção de prova. Então é importante que a gente conheça do julgamento conforme o estado do processo, que é o quê? É quando o meu processo, antes de percorrer todas as fases procedimentais, ele prematuramente é extinto, seja com ou sem análise de mérito. Então, nós temos 3 casos de julgamento conforme o estado do processo, constantes do artigo 353 a 356. Extinção do processo, julgamento antecipado de mérito, julgamento antecipado parcial de mérito. O primeiro deles, extinção do processo, lá do 354. Nós temos lá, então, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485, lá das nossas sentenças processuais, e nos casos do artigo 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Percebam que 487, 2 e 3 são as falsas sentenças de mérito. São, sim, consideradas sentenças definitivas, porém não houve análise do pedido. Seja porque foi acolhimento de prescrição, homologação de acordo, um dos casos lá do 487, incisos 2 e 3. Parágrafo único ainda do 354. A decisão a que se refere o caput pode dizer a respeito a apenas parcela do processo,
caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Então, voltando aqui àquela necessária diferenciação entre sentença e decisão interlocutória. Então, digamos que o juiz acolhe ou determina de ofício que a ação que foi intentada, ela possui uma outra idêntica, então coisa julgada. E com isso, a extinção da fase cognitiva e a sentença é definitiva, acabou tudo, acabou o processo. Mas, se for de parte do meu processo, ou seja, eu tenho duas ações acumuladas, eu tenho de novo, vou usar o mesmo exemplo, dano material mais dano moral. Tá? Pode acontecer o quê? Acordo sobre o dano material, acabou, né? Mas o dano moral, sobre ele não houve acordo, ou seja, vai continuar o processo. Logo, nesse caso, é uma decisão interlocutória de mérito, no que se refere lá à homologação do acordo no 487. Mas como o processo continua, não é sentença, lembram? 2 critérios, conteúdo e função, certo? Então é importante a gente ter sempre essa diferenciação para prosseguir nos estudos. O outro caso, julgamento antecipado de mérito, vem o 355 do CPC, dizer quais são os casos, né, que ele profere sentença com resolução de mérito. O primeiro caso é quando não houver mais produção de prova, não tem mais o que comprovar. Ele já juntou o documento, a incidência de um tributo, não há mais que fazer perícia ou ouvir testemunhas sobre aquele caso. Então, ele pode, sim, julgar antecipado o mérito. Está lá o 355, inciso 1, autorizando que ele julgue antecipado o mérito. Agora, se o julgamento antecipado for parcial de mérito, nós vamos lá para o 356, tá? Que é o terceiro caso. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Simples, um dos pedidos, a acumulação de ações aqui de novo, é incontroverso, ele julga aquele por decisão interlocutória de mérito, quanto ao outro pedido vai haver prosseguimento. Muito bem, como eu mencionei, vimos lá julgamento conforme o estado do processo antes de dar prosseguimento aos nossos atos. Bom, então, não sendo nenhum caso de julgamento conforme o estado do processo, o que vai acontecer? Vai acontecer o saneamento e organização do processo, ou seja, vai para o juiz novamente. Lá no 357, nós temos então este saneamento e organização do processo, que era chamado, no código anterior, de despacho saneador. Esse termo despacho, assim como a gente usou lá no despacho liminar, ele pode gerar algumas falsas interpretações. Então, a gente tem que sempre cuidar desse termo, que a gente pode se deparar sim com ele, seja na prática ou na teoria, e analisar o conteúdo deste despacho, para então concluir se é realmente um despacho ou se ele traz uma decisão interlocutória embutida neste saneamento. Tá? Então, eu preferi colocar o nome de saneamento e organização do processo, este momento em que, após a providência preliminar, que no nosso exemplo é a réplica, o nosso processo ele vai de volta para o juiz, porque aqui nós vamos começar uma fase de provas. Então, o saneamento ele tem conteúdo lá no 357. O que pode ser que aconteça neste momento? O juiz pode resolver questões processuais pendentes. Então, ele pode ali, por exemplo, analisar questões de legitimidade de parte, competência, coisa julgada. Delimitar as questões de fato sobre as quais requer a atividade probatória,
especificando os meios de prova admitidos. Definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. Delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. Bom, então, conteúdo, inciso do 357. Então, tudo isso pode ser objeto deste momento em que o nosso processo está com o juiz. Aqui eu ressaltei 2 pontos importantes, que são 2 pontos de inovação do novo CPC e que inovaram para melhorar. O primeiro deles é quanto ao ônus da prova. Como eu já mencionei em aulas anteriores, o ônus da prova é quem alega, comprova. Então, o autor comprova o que alega na inicial, o réu comprova o que alega na contestação. Essa é a técnica. Porém, lá no 357, inciso 3, há a possibilidade do juiz inverter esse ônus da prova, esta regra de ônus da prova. E aí, a questão aqui é uma hipossuficiência técnica, né, e não financeira. Então, ele pode inverter. Isso já existia no Código de Defesa do Consumidor, então só naqueles casos de consumidor é que era possível fazer essa inversão. Agora, com esse dispositivo do 357.3, há uma ampliação para todos os casos. Então, desde que o juiz entenda que há necessidade de inversão, ou seja, que quem tem que comprovar o que o autor alega é o réu, ele que tem que juntar determinado documento, vai ser feito. Tá? Então, isso é uma inovação que veio para auxiliar na prestação jurisdicional. Um outro ponto que eu destaquei é essa audiência técnica de saneamento compartilhado. O que é isso? O juiz poderá intimar as partes, e as partes não precisam comparecer, mas seus advogados, principalmente, para que, em conjunto, então, juiz e advogados estabeleçam o que vai ser feito aqui para frente. Se há necessidade realmente de prova pericial, se há necessidade realmente de marcar uma audiência de instrução e julgamento para ouvir testemunhas. Então, ali eles vão, de comum acordo, estabelecer que atos vão ser realizados na sequência. Cuidado aqui, voltando lá para o 357, e ainda tratando da audiência, essa técnica de saneamento, se for estabelecido que vai ser necessário ouvir testemunhas, notem que o 357 ele vai dispor sobre a prova testemunhal. Porque já é no próprio 357, pós-audiência, que o juiz vai determinar prazo para depositar rol de testemunhas. Aqui, inclusive, vai dizer o número de testemunhas para cada parte. Eu estou alertando vocês porque ele não diz respeito à prova testemunhal, às provas em si, que vai ser nosso estudo do próximo bimestre. E aí a gente às vezes não encontra no CPC, né? Então parece deslocado aqui, né? Então, após essa audiência técnica, vem ali nos parágrafos questões referentes à produção de prova testemunhal. Então, marquem nos códigos de vocês para não perderem depois na hora de procurar algum dispositivo. Então, esses são os 2 destaques que eu fiz aqui nesta fase ou neste momento em que há o saneamento e organização do processo, ou seja, o nosso processo está com o juiz para decidir o que vai ser feito daqui em diante. Último slide do módulo, tá aqui de novo o nosso quadro com a ordem dos atos processuais e agora com o saneamento.
Chegamos com a réplica e agora com o juiz para o saneamento. Os próximos atos vão vir no próximo bimestre.